Como é que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado. Será mesmo que Zeno dos Santos financiou a UNITA? Serviços penitenciários impedem visita de deputados da UNITA às cadeias. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Como é que fala? MSTV. É isto mesmo. Será mesmo que Zeno dos Santos financiou a UNITA? Como estão aí a falar as pessoas? Como estão aí a partilhar os militantes do MPLA? J Privado irá esclarecer isso aqui agora. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é muito essencial. Partilhem o vídeo, comentem, que é muito importante para nós, ok? Siga meu Instagram, o link está na descrição. Siga mesmo. O link está na descrição dos nossos vídeos, todos os nossos vídeos. Siga lá, que J Privado está lá todos os dias, né, a trocar ideia com todos vocês, ok, família? É basicamente isso. Estás a ver, trabalhar sozinho dá nisso, né? Tadinho de mim. É basicamente isso. Família? Como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Será que Zeno dos Santos financiou mesmo a campanha eleitoral da UNITA? Olha aqui, deputados do grupo parlamentar, ou melhor, deputados não, desculpa-me lá, né? São conhecidas milícias ligadas ao DIP do MPLA, são citadas como engajadas a plantar uma narrativa de proximidade de José Flemeno dos Santos, filho varão do malogrado presidente José Eduardo dos Santos, ao maior partido na oposição, na tentativa de prejudicar ainda mais no processo que se encontra no Tribunal Constitucional. Fonte clubecapa.net. Olha, facções do regime identificados como leais ao legado de José Eduardo Santos denunciam que o objetivo dessa corrente, na qual são identificadas práticas de perseguição e vingança e sinais de ódio contra familiares e próximos do ex-presidente e pressionar o setor dentro do poder que se mostram contra o processo na justiça que pesa sobre o filho varão de José Eduardo dos Santos. Para conseguir tais objetivos, são atribuídas às milícias digitais partilhas de fake news insinuando que Zeno dos Santos financiou a UNITA no mais recente processo eleitoral, situação que poderia pressionar os juízes do Tribunal Constitucional ligado ao MPLA a decidir contra Zeno dos Santos e os demais réus do processo dos 500 milhões que se encontra nessa instância depois de transitar do Tribunal Supremo, né? Pessoas próximas à ala do falecido presidente José Eduardo Santos dizem que o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, desde que foi libertado da cadeia em 2018, que vive numa espécie de reclusão sem quase nenhum contato até com os familiares e amigos. Não é de se estranhar que determinadas pessoas tenham interesse em continuar a castigar o filho do mais velho de José Eduardo Santos. É a continuação da vingança contra o pai. Zeno dos Santos regressou voluntariamente ao país quando sabia que havia um processo contra ele. Ele estava convencido da sua inocência, por isso voltou. Estando cá, foi aconselhado por várias figuras do MPLA a sair de Angola. Ele recusou, decidiu ficar. Ficou aqui acreditando na justiça. Fabricaram muitas coisas contra ele. No fundo, Soberano ficou provado que não roubou um Kwanza. O governo perdeu o processo em Londres e ainda assim foi preso. No caso 500 milhões, ficou provado que não roubou um Kwanza, nenhum Kwanza. Ainda assim foi condenado pelo Tribunal Supremo. Apesar de andar em casa, ele anda, na verdade, em prisão domiciliar há mais de 5 anos. Já anda, de fato, preso desde 2018, que anda preso em Angola. Agora que o processo está no Constitucional, em que há uma oportunidade para se repor a verdade, querem pressionar os juízes, comentou um antigo membro do regime leal a José Eduardo dos Santos. Está a entender, família? É basicamente isso. Olha, por que está a se instigar isso? Por que se consiste em dizer isso que Zeno dos Santos apoiou a UNITA? É pelos dizeres da José dos Santos recentemente. Tá a entender? É basicamente isso. E outra coisa, Zeno dos Santos, quando foi avisado pelos próprios militantes do MPLA, isso é sinal de que a justiça angolana é frágil. Independentemente se ele financiou ou não a UNITA. Tá a entender? Nós já sabemos os resultados que possa sair nesse, nesse veredito. Nós já sabemos o veredito final que irá sair nesse tribunal, que Zeno dos Santos irá ser condenado. Tá a entender? É basicamente isso. E aí o que vai acontecer? Como ele já ficou esses anos todos em prisão domiciliar, aí a pena dele vai, vai reverter em multa, uma coisa assim parecida.
Está a entender, família? É basicamente isso. Agora, eu não acredito que Zé dos Santos financiou a UNITA. Não acredito. Está a entender? Não acredito. Como a própria Zé dos Santos veio a público falar que não financiou. Sim, apoiou, fez apoio a Adalberto Costa Júnior, fez apoio à alternância, fez apoio à UNITA, à FPU. Está a entender? Mas não disse que financiou. Está entendendo? Algo que eu, J Privado, que se tiver prova, eu, J Privado, venho a público e condeno totalmente. Já disse isso em vários vídeos, volto a reiterar. Condeno. Se há prova que Zé dos Santos, porque só são falácias, como diz aí, né? São falácias para pressionar o Tribunal Constitucional. Está entendendo? Mas se houver prova que Zé dos Santos financiou a UNITA, eu, J Privado, venho a público condenar talato. Porque não concordo. Como não concordo com a Tizé, não concordo com a Isabel dos Santos, não vou concordar com o Zeno, com a família dos Santos no seu todo. Está a entender, família? É basicamente isso. Então, não acredito que isso seja verdade. São só falácias e todos nós sabemos que isso são falácias, né, família? É basicamente isso. E face a isso, falando ainda da UNITA, serviços penitenciários impedem visita de deputados da UNITA às cadeias, né? Olha, os deputados do grupo parlamentar da UNITA, maior partido na oposição angolana, foram impedidos pelos serviços penitenciários, né, de realizar visitas a 12 estabelecimentos prisionais de Luanda, alegadamente devido à Covid-19, informou a organização política, né? Segundo a deputada do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, Miaela Eba, foi enviada uma carta à Direção-Geral dos Serviços Penitenciários há 15 dias sobre a intenção de visita que foi rejeitada. Eles responderam que o abrigo do Decreto Presidencial 112 de 2022, de maio, por questões relacionadas com Covid-19, não seria possível fazer visita. Pedimos um encontro para que nos explicassem porquê e tivemos esse encontro. Eles explicaram que estão com pequenos focos da Covid-19 e que as visitas aos reclusos ainda não estavam permitidas às famílias. Nós dissemos que não somos famílias, estamos ao exercício do nosso mandato e queremos exercer a atividade para a qual fomos eleitos, disse a deputada em declaração à agência Lusa. Miaela Weba frisou que os deputados consideraram inaceitável o impedimento porque o decreto estabelece que devem ser tomadas medidas administrativas para evitar o contágio, né, família? É basicamente isso, família. São os únicos que estão a ser impedidos de visitar estas instituições. Nós estamos em direto na TV Raiar, senhora deputada Miaela Weba, muito bom dia, está a falar com a TV Raiar. Então, como está esta situação do acesso à instalação prisional de Viana? Bom, nós estamos aqui, somos 9 deputados do grupo parlamentar da UNITA. No universo de 24 tivemos que reduzir para 9 deputados, porque de facto as cadeias ainda não têm, a Covid ainda continua na agenda das cadeias e portanto nós viemos aqui para efetivamente fazer a visita à penitenciária de Viana. Como todos sabem, no dia 2 de agosto de 2021, a vice-presidente do MPLA, enquanto vice-presidente do MPLA, a doutora Luísa Damião, esteve nessa penitenciária e, de acordo com os dados que nós temos, houve aqui uma visita ao estabelecimento e a visita teve de confraternização. A visita foi feita acompanhada pelo comissário prisional Bernardo Pereira do Amaral Gugel, o diretor-geral do Serviço Penitenciário, pelo comissário principal Telvina Santana, a diretora-geral adjunta do Serviço Penitenciário para a área operativa e por membros do Conselho Consultivo do Serviço Penitenciário. Basicamente houve um briefing na sala de reuniões. A comitiva teve uma visita guiada ao estabelecimento penitenciário feminino de Viana, estiveram na sala de internamento de reclusas, estiveram no berçário, estiveram no infantário, estiveram no posto médico, estiveram na área de pastelaria, na área de corte e costura, no salão de beleza, na biblioteca, no parlatório virtual
e na área de artes e ofícios. Depois houve a entrega de donativos e posteriormente houve atividades culturais diversas. Ora, isso foi no dia 2 de agosto de 2021. Ainda estávamos sobre o estado de calamidade. Depois eu tenho aqui este jornal, que é o Angola Magazine, que na sua página 26 estabelece, tem uma matéria que vida e obra de Neto, Agostinho Neto, abordada em palestra na comarca de Viana, ou seja, a Fundação Sagrada Esperança veio no dia 2 de setembro de 2022, eu que redato aqui, falar sobre a vida e obra nesta penitenciária, esta mesma penitenciária que agora não querem deixar os deputados do grupo parlamentar da UNITA fazerem o seu trabalho de visita a essas instalações, porque não receberam ordem superior nesse sentido. E neste caso, qual é o próximo passo do grupo parlamentar da UNITA? Como? O que é que o grupo parlamentar da UNITA vai fazer em seguida? Não, o grupo parlamentar da UNITA pretende denunciar publicamente essa situação. Temos aqui a imprensa, portanto, 2 pesos e 2 medidas. A Fundação Sagrada Esperança pode vir falar sobre a vida e obra numa palestra à penitenciária. A vice-presidente do MPLA, o ano passado, no dia 2 de agosto de 2021, veio à penitenciária, ainda havia estado de calamidade. Nesse momento, o estado de calamidade já foi declarado findo. A comissão interministerial para a Covid-19 já foi extinta e, entretanto, continuam a alegar o decreto presidencial que já foi revogado para não permitirem a nossa entrada nesse estabelecimento prisional, o que é inaceitável num país que se quer de direito democrático. Terão esses impedimentos a ver com o acesso aos prisioneiros Tanás Neto e Luther King? Eu acredito que não, porque eu acho que isso é uma ação concertada, porque não é só com os serviços, o serviço penitenciário que nós estamos a ter essa dificuldade, também tivemos essa dificuldade com o Ministro dos Transportes, ao qual nós solicitamos uma audiência de urgência para tratar da questão dos pilotos da TAG. Portanto, é uma atuação concertada do Executivo de João Lourenço. Portanto, são ordens superiores para não deixar que efetivamente o grupo parlamentar da UNITA, agora com mais deputados, possa começar em grande a fazer o seu trabalho de fiscalização desse Executivo. Falando da greve dos pilotos, já foi realizado algum encontro do grupo parlamentar com tais pilotos? Nós tivemos um contato virtual com o sindicato, que nos deram informações do que é que se tratava. Temos a informação de que a entidade patronal queria avançar com 30% e eles, a contraproposta era de 50%. Entretanto, há a questão de que a greve está a ser violada porque a TAG, o Conselho de Administração da TAG decidiu contratar tripulação estrangeira para substituir os pilotos angolanos, em clara violação daquilo que estabelece a Lei Geral do Trabalho. Portanto, há aqui uma situação em que as instituições do Estado que podem mediar esse conflito devem efetivamente exercer o seu papel. E uma das instituições que pode fazer isso são os grupos parlamentares, são os representantes do povo. E estas dificuldades baixam o vosso sentido de dever da vossa missão? Claramente que não, por isso é que saímos da prisão de São Paulo, prisão hospital de São Paulo, e viemos para aqui desde já sabendo que poderíamos ter exatamente a mesma resposta que tivemos lá, mas não baixamos os braços, viemos para aqui e vamos continuar a insistir e persistir em verificar as condições
quer dos funcionários do estabelecimento prisional, os guardas prisionais, quer da população prisional, porque são todos angolanos, todos merecem dignidade e todos devem ser tratados com dignidade. Naquilo que é o seu trabalho, no caso dos guardas prisionais, devemos verificar em que condições de trabalho é que estão, e naquilo que é a população prisional, verificar também em que situações é que se encontram, porque nós temos o relato dos advogados, dos detidos e dos presos, que dizem que as condições sanitárias nas cadeias do país não são das melhores, e portanto há toda a necessidade de se rever essa situação, porque apesar de estarem nessa condição de detidos e presos, são seres humanos e a nossa Constituição estabelece no artigo 1º a dignidade da pessoa humana. Portanto, temos que tratar as pessoas com... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque também é notícia. Você não sabe, para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de ele continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua opinião, que é muito importante. Até um dia, até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega até você, até ver que não mais vou lá para essa liga.